Você já foi picado por uma abelha? Gente, é a pior dor. Queima por horas e depois incha, deixando um grande vergão vermelho por dias. Mas por pior que pareça, na verdade, é a abelha que fica com a pior parte, porque alguns minutos depois de te picar, ela morre. Espere, por que um animal teria um mecanismo de autodefesa como esse? Isso é mais mortal para ele do que a coisa que está atacando? Isso não faz sentido. Bem, na verdade há muito mais a respeito deste mecanismo de defesa kamikaze do que aparenta. Então coloque umas luvas grossas e prepare o gelo. Porque estamos prestes a dar uma olhada bastante dolorosa nos segredos das picadas de abelha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mais Curioso. Mas antes, deixa seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das maiores curiosidades primeiro que todo mundo. Vamos lá! Você pode não querer admitir, mas se você já foi picado por uma abelha, provavelmente foi sua culpa. Desculpe ser o portador de más notícias, mas, em geral, as abelhas só picam os humanos se nos aproximarmos de suas colmeias ou as ameaçarmos com comportamento agressivo ou imprudente. Se uma abelha está caçando pólen, elas vão nos deixar em paz a menos que os manuseemos rudemente ou pisemos nelas. Agora, você já deve ter ouvido falar que todas as abelhas morrem após picar. Bem, na verdade, só um tipo de abelha faz isso. Quando alguma abelha te pica, ela simplesmente insere seu ferrão em sua pele. No caso das abelhas, no entanto, seu ferrão é feito de duas lancetas farpadas, dando-lhe bordas mais ásperas que podem atuar como pequenos ganchos. Por causa dessas lancetas, quando uma abelha insere seu ferrão na pele, ela não pode puxar o ferrão de volta, mas isso não impede a abelha de tentar. No segundo em que tentam decolar, não apenas seu ferrão é arrancado, mas também os músculos, nervos e partes de seu sistema digestivo ligadas a eles são arrancados de suas costas também. É uma maneira desagradável de se partir. Mas há um elemento ainda mais trágico nisso. Quando as abelhas picam insetos, como costumam fazer quando os insetos tentam atacar a colmeia, elas podem remover seus ferrões muito bem. Tudo se resume à quantidade de fibra na pele do animal que faz com que o ferrão se aloje. Essas lancetas farpadas são projetadas para cavar o mais fundo possível, e quando se trata da pele fibrosa de um mamífero, não há como remover aquele ferrão sem arrancá-lo. Então essas pobres abelhas não têm ideia de que, quando elas nos picarem, o impacto as matará. Mas voltando a nós, humanos. Que impacto tem realmente uma picada de abelha na nossa pele? Bem, picadas de abelha injetam uma toxina venenosa chamada melitina, que dá à picada seu efeito doloroso. E se você é alérgico a picadas de abelha, na verdade, é a melitina que você é alérgico. A toxina causa vermelhidão e inchaço no local do ataque e como o veneno de abelha se dissolve na água, é capaz de se espalhar pelo corpo humano com facilidade. Agora, se você for picado por uma abelha, você deve se lembrar de remover o ferrão imediatamente. Ao lado desses músculos e nervos, os sacos pulsantes de melitina das abelhas continuarão para bombear veneno na pele até que sejam removidos. Então é melhor tirá-los o mais rápido possível. Quanto mais tempo estiver lá, mais melitina é injetada, e mais coceira e inchaço a área vai ter. Agora, vimos como as abelhas encontram seu destino. Mas por que elas decidem picar? Bem, fique comigo para descobrir. Agora, para quem tem medo de abelhas. Muitas abelhas são realmente incapazes de picar. Isso mesmo, todas as abelhas machos e muitas abelhas fêmeas de diferentes famílias de abelhas simplesmente não ferroam. Na verdade, os Andrenidae são uma família inteira de abelhas cujos ferrões são drasticamente reduzidos, elas não poderiam picar você se quisessem. Há também outro grupo de abelhas chamado Meliponini, também conhecidas, literalmente, como abelhas sem ferrão.
Estas tendem a ser encontradas em regiões subtropicais, como Austrália, África, Sudeste Asiático e partes do Brasil e do México. De fato, a maioria das abelhas na América do Sul não tem ferrão. Então, sem um ferrão utilizável, como as abelhas sem ferrão se defendem? Bem, como muitos outros insetos, elas mordem. No entanto, essas abelhas usam sua mordida para se agarrar ao seu inimigo até a morte, delas ou do inimigo. Então elas são tão autossacrificantes como aquelas abelhas com ferrões. Como as abelhas normais, as colmeias sem ferrão são conhecidas por consistir em algo entre 3.000 a 80.000 trabalhadoras. Dito isto, apenas um pequeno número das espécies de abelhas sem ferrão produzem mel suficiente para ser cultivado por humanos, mas isso não significa que não encontramos utilidade para elas. Devido à sua natureza relativamente inofensiva, muitas pessoas, especialmente no Brasil, optaram por manter abelhas sem ferrão como animais de estimação. Então, se você está procurando um animal de estimação, mas não gosta de nenhuma das opções tradicionais, uma colônia de abelhas sem ferrão pode ser o que você está procurando. Não vai exigir caminhada, você não teria que pegar seu cocô, e você pode obter um pouco de mel grátis no final, trazendo de volta para as abelhas que podem picar. Você já se perguntou como uma abelha toma a decisão de usar seu ferrão? Bem, para responder a essa pergunta, primeiro temos que entender os feromoníos. Um feromonio é uma substância química ou uma mistura de produtos químicos liberados por um organismo que afeta o comportamento de outros membros da mesma espécie. Então, são informações comunicadas principalmente pelo olfato de um organismo. A ideia de que existem mensagens químicas flutuando ao nosso redor o tempo todo pode parecer um pouco louco, mas a sinalização de feromonio como esta é essencial para a sobrevivência de uma abelha. Um feromonio liberador causa uma rápida mudança de comportamento. Então feromônios de alarme, que são um tipo de feromônios liberadores, são emitidos imediatamente após uma picada de abelha em algo. Isso alerta outras abelhas para algo como uma ameaça entrando na colmeia, instruindo todas aquelas que podem sentir o feromônio para atacar o intruso. Mas quando elas sabem como parar? Pesquisadores descobriram que as abelhas baseiam suas decisões sobre picar ou não com base quase exclusivamente na quantidade deste feromônio de alarme na atmosfera. Além disso, eles aprenderam que as abelhas possuem dois limiares internos que medem o nível do feromônio. Aquele que diz a elas quando começar a picar, e aquele que lhes diz quando parar. Quase como um termômetro interno, mas pela violência. Esses feromônios também podem ajudar as abelhas a determinar a extensão da ameaça que enfrentam, com mais feromônios no ar indicando mais perigo. Como tal, as abelhas calculam o nível de perigo por meio do nível de feromônio de alarme na atmosfera. Então, quanto mais um intruso é picado, mais abelhas vêm para combatê-lo. Considerando que uma única colônia pode consistir de mais de 100.000 abelhas, essa é uma luta que você definitivamente não quer estar do lado errado. Quem diria que havia tanto por trás de uma pequena picada de abelha? Você já foi picado, ou você tem alguma história incrível de uma picada? Deixe-me saber nos comentários abaixo, e obrigado por assistir. Esse é o Mais Curioso, seu canal de curiosidades. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das maiores curiosidades primeiro que seus amigos.